Qual a relação entre um gato e um barco? E o que isso tem a ver com a aula de hoje sobre ACT, sobre terapia de aceitação e compromisso? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, felizes, contentes e com muita saúde. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, que é o capítulo de terapia de aceitação e compromisso. Nas últimas aulas a gente acabou comentando sobre a DBT, né, que é a terapia comportamental dialética, e hoje, para finalizar, vamos falar sobre a ACT. Então, um tema muito bacana, muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos fundamentais da ACT, vai falar também sobre RFT, que é bem interessante, e depois a gente vai entender como que a gente aplica o questionamento socrático nos diversos processos da ACT, né? Aceitando, fusão, consciência, no momento presente, em contextos, valores e ações comprometidas. Como a gente encaixa isso no questionamento socrático. Então, é muito interessante que a gente vai ter muitas perguntas práticas que você pode fazer com o seu paciente. Então, tá uma aula muito legal, certo? E bora começar. O autor, ele antes de iniciar os capítulos em si, ele faz uma introdução inicial, né? Que é, será que as estratégias socráticas, elas combinam com a ACT? Será que é possível fazer esse diálogo, né? Será que existem diferenças no foco das estratégias socráticas na TCC quando comparado com a ACT? Então, será que a ACT tem um foco diferente que a TCC? É o que a gente vai ver hoje, tá certo? Então, basicamente, começa assim, que o uso de estratégias socráticas na perspectiva da ACT se concentra em fazer perguntas e ter um diálogo que facilite a prática. E aí tem um componente fundamental, é que na ACT existe um foco principal em facilitar a flexibilidade psicológica, enquanto na TCC tradicional de Aaron Beck não tem esse foco na flexibilidade psicológica. Então ter essa diferença é fundamental e é ela que vai nortear o nosso desenvolvimento dessa aula, beleza? Então vamos começar pelo tópico número 1, que são estratégias socráticas e a terapia de aceitação e compromisso. E antes de começar, a gente queria fazer uma breve observação. Aqui não vai dar tempo de a gente falar muito a fundo o que é CT ou o que é RFT, tudo bem? Então, eu basicamente estou me concentrando no que o autor fala no livro e eu estou trazendo algumas informações adicionais para melhorar, para melhorar a compreensão, tudo bem? Então, vamos lá. Ele começa dizendo o que é a CT, que é uma terapia cognitivo-comportamental de terceira onda, né? Então, a gente tem as 3 ondas comportamentais e ali o Stephen Hayes coloca ali a ACT dentro do bloco das terceiras ondas, certo? E ela é baseada na teoria de quadros relacionais, a conhecida como RFT. Então você tem a ACT e você tem ali uma base teórica que é a RFT, certo? Aí já marca uma diferença fundamental, porque na TCC a base teórica não é a RFT, tudo bem? E também que a RFT, né, basicamente é uma teoria comportamental da linguagem e cognição. Então já temos uma pista fundamental que a ACT ela é mais puxada para o lado comportamental, certo? E quais são as diferenças básicas assim que você tem da ACT para a TCC clássica de Beck? Né? Lembrando que eu falo TCC clássica de Beck porque TCC é um tema mais guarda-chuva, que abrange mais temas. Então sempre estou diferenciando. Então, o que a terapia de aceitação e compromisso tem como grande diferença? Ela tem um conjunto de exposições filosóficas diferentes, que é a TCC clássica de Beck, né? Então você tem a RFT e tudo mais. O foco é em aumentar a flexibilidade psicológica. A gente vai falar muito sobre inflexibilidade e flexibilidade psicológica, então a CT vai se concentrar muito nisso. Também busca tratar a esquiva experiencial inadequada e também aceitar os pensamentos e sentimentos como eles são. A gente vai aprofundar nesses temas aqui, então vai falar o que seria esse esquiva experiencial, o que seria aceitação, que é um tema muitas vezes devido à tradução, as pessoas têm muitas dúvidas sobre o que é aceitação e a gente vai falar tudo isso nessa aula, certo? Então, bora compreender um pouco sobre a ACT e a RFT. Nessa parte aqui do capítulo, o autor ele faz uma citação super breve, que ele vai falar desses 2 livros, né? Um do Stephen Hayes como o primeiro autor e outro do Luoma, certo? Então, se você quer aprender mais sobre a ACT, tem a recomendação desses 2 livros. Tem outros também, mas o autor ele se concentra em recomendar esses 2 livros, certo? Beleza. Vamos falar um pouquinho de teoria dos quadros relacionais, que é muito interessante. Eu acho que eu coloquei uns exemplos bem legais, espero que você goste.
E mais pra frente a gente vai definir um pouco mais esses conceitos que a gente está trabalhando, certo? Principalmente no tópico número 4. Então, primeiro, antes de entender o que é a ACT, vamos entender a sua parte mais teórica, né? Que é a RFT. E para começar esse exemplo, eu preferi começar com exemplo, ao invés de começar explicando, né, os conceitos. Eu quero que você pense em dois substantivos, né? Para a gente entender esse pensamento relacional, né, da RFT. Então, imagine que você pensou em dois substantivos, que é cachorro e barco, certo? Beleza. Aí você está pensando, tá, qual que é a relação entre um cachorro e um barco? Né, que coisa é essa que está acontecendo aqui? Beleza, mas vem comigo, dois substantivos, cachorro e barco. Beleza. Agora, acompanhe comigo. Como um cachorro e um barco são semelhantes entre si? Será que eu consigo pensar em semelhanças entre um cachorro e um barco? Beleza. Ah, não. É possível. Tem semelhanças, né? Então, ambos podem viajar. Ambos podem machucar pessoas. Ambos exigem cuidado, certo? E também precisam de manutenção regulares. É meio estranho falar que um cachorro precisa de manutenção regular, mas precisa ir no veterinário e tal. Enfim, deu pra entender. Então, consegui ver 4 semelhanças, né? Poderia listar mais, mas tem 4 semelhanças. Beleza. Agora, como um cachorro é melhor do que um barco? Aí você pode pensar, tá, bom, um cão pode fornecer companhia. E também um cão, ele não requer peças mecânicas. Então isso já é algo melhor, assim, que eu considerei. Aí beleza, e onde você quer chegar com isso? Bom, e como um cachorro é oposto de um barco? Tá, um cachorro é uma coisa viva, já o barco não é. Olha só, encontrei uma oposição entre uma coisa e outra. Até aí tudo bem, né? Aí você está perguntando, meu Deus do céu, que relação doida é essa, né? E tudo isso é pra gente dizer o seguinte. O que a RFT traz pra gente de uns conceitos bem interessantes para nossa prática? Bom, o pensamento relacional, que a gente acabou de relacionar um cachorro com um barco, é uma característica central da cognição humana complexa. Então, seres humanos fazem essas relações, certo? Tem esse pensamento relacional. E nós nos relacionamos objetos em termos de tamanho relativo, importância, similaridade, então o que um tem como no outro, entre a distância, a perspectiva, a temporalidade, entre outras dimensões. Então a gente tem todos esses termos diferentes para se relacionar, certo? Os humanos se envolvem ativamente na construção de relações. Isso significa que eles relacionam objetos de forma arbitrária entre si em várias dimensões. Então esse é um mecanismo muito interessante da gente conseguir analisar na cognição humana, certo? E devido à facilidade como os seres humanos se engajam em fazer relações, principalmente na linguagem, a gente desenvolve o quê? Redes relacionais cada vez mais vastas ao longo do tempo. E essas redes podem dominar a nossa experiência direta. Isso é muito interessante. De tantas redes relacionais que nós fazemos, isso pode dominar nossa experiência direta com o mundo, certo? Um exemplo dessa dificuldade, que daqui pra frente eu vou aumentar um pouco mais esse exemplo, né? Por exemplo, eu ficar na armadilha que eu tenho que fazer o que é certo, em vez do que funciona. Vou explicar um pouco melhor isso. Vamos lá. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, que o autor vai colocar, que é: se alguém sente que uma coisa moralmente correta a se fazer é repreender uma pessoa imprudente, mesmo que tenha experimentado uma série de consequências sociais dolorosas, tipo perda de emprego. Quando ele faz isso, seu comportamento provavelmente está sob o controle de processo da linguagem e não pela experiência direta. Então, imagina que a pessoa está lá no emprego e ela vê que um fulano está desviando dinheiro, por exemplo. E aí, né, e ele aprende que a coisa correta a se fazer é repreender essa pessoa, né? Mesmo que tenha experimentado uma série de consequências sociais dolorosas. Ou sei lá, você descobre que um chefe está explorando uma outra funcionária. Você sabe que se você for, digamos assim, o X9 da relação, pode ser que esse chefe te denuncie, quer dizer, te demita. Aí você fala, putz, mas eu sei o que é certo fazer,
mas isso vai acabar com o meu emprego, eu não posso perder meu emprego. Enfim, perceba essa situação complexa? E olha que interessante, ou seja, isso indica, né, que a pessoa ela age mesmo sabendo das consequências negativas. Isso indica que o comportamento está guiado por regras aprendidas na linguagem, como por exemplo, sempre eu preciso fazer as coisas que são moralmente corretas e não pela experiência direta, tudo bem? Se a pessoa estivesse sob o controle da experiência direta, ela provavelmente ajustaria seu comportamento com base nas consequências negativas. Então ela ia adequar, né, se ela estiver na experiência direta. Mas como que ela não está na experiência direta, ela vai colocar ali o que ela aprendeu, as regras aprendidas, digamos assim, em primeiro plano. Tudo bem? Então, se ela continua agindo da mesma forma, isso sugere que ela está seguindo uma regra internalizada sem levar em conta as mudanças do ambiente. Então, a regra que ela internalizou é mais importante do que as consequências que ela vai ter no mundo, na experiência direta. Tudo bem? Então, esse é um exemplo que nós temos. Aí, nós temos 3 características principais dos quadros relacionais, que é a vinculação mútua, combinatória e transformação de função de estímulo. Gente, essa parte dá um trabalho, porque o autor ele dá uns exemplos super rápidos, né, no livro. Aí eu fui pesquisar. Aí eu descobri que a tradução de vinculação mútua, vinculação combinatória é diferente para algumas versões. E até achar as definições certas, corretas, porque tem vários outros nomes, enfim, deu um trabalhão. Mas deu certo, né? Isso que importa. Beleza. Vamos falar sobre vinculação mútua. E eu coloquei uns exemplos bem legais. Espero que vocês gostem. Vamos lá. O que é vinculação mútua? É a aprendizagem de relações bidirecionais quando apenas uma relação foi ensinada. Você está perguntando, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo nessa aula? Definições muito loucas, não entendi nada. Mas calma. Vou dar um exemplo que vai ser, ó, show de bola de entender. Vamos por exemplo número 1. Se alguém é ensinado que A, acompanha comigo, se que A é o mesmo que B, a pessoa deduzirá que B é o mesmo que A, sem ter treinamento explícito. Isso é muito interessante, não teve treinamento explícito. A pessoa aprendeu isso, né, sem treinamento. Isso é muito legal. Então, basicamente, né, a aprendizagem de relações bidirecionais quando apenas uma relação foi ensinada. Então, se eu digo que o A é mesmo que B, então se eu vejo que essa imagem é mesmo que Shrek, o que acontece? Eu deduzo que B é a mesma coisa que A. Vou deduzir aqui, né? Então, é esse caminho interessante que nós fazemos. Se A é o mesmo que B, eu chego à conclusão que tá, beleza, B então é a mesma coisa que A, sem precisar de um treinamento. Beleza, é basicamente essa a definição de vinculação mútua. Beleza? Agora vamos para um passo a mais. Vinculação combinatória. O que é isso? Aprendido que A é igual a B, né, pode-se aprender separadamente que B é igual a C. Então, temos 3 coisas agora. Temos A, B e C, certo? Mesmo que não haja nenhum tratamento explícito em termos de A e C, então relacionados, combinamos as duas relações. A igual a B, B igual a C. Aí, calma, se você não entendeu, eu vou explicar com mais imagens daqui a pouco. Ou seja, houve 2 relações treinadas. Então, olha só que interessante. Houve 2 relações treinadas que produziram 4 relações derivadas. No total, tivemos 6 relações, né? Se você entender, vale seu like, porque agora eu vou fazer uma explicação mais visual. Então, vem comigo. Se eu digo que A é igual a B, certo? Então, isso aqui é igual a isso aqui, né? Essa imagem do cachorro é igual a um cachorrão, beleza? Beleza. Até aí tudo bem. E eu digo que B é igual a C, tudo bem? Então eu tenho esta relação. Eu digo que A é igual a B, eu digo que B é igual a C. Aí você pode criar chegar a uma conclusão que é o seguinte, que A é igual a C. Então, basicamente, a vinculação combinatória está explicando isso. Deduzimos que A é igual a C e que C é igual a A. Só que a gente aprendeu sem precisar ser exposto a isso. A nenhum momento eu disse para você que A é igual a C. Eu te dei essas informações, que A é igual a B e B é igual a C. Certo? E aí você chega ao ponto que, tá, beleza, deduzir que A é igual a C. E que também C é igual a A. Então, existiu esta relação, certo? É basicamente esse ponto que se cria. Então,
Essa é a definição inicial da vinculação combinatória, né? Que A igual a B, B igual a C, deduzimos que C é igual a A. Então, essa é a questão da vinculação combinatória. Tudo bem? Deixa eu passar. Agora, um ponto muito interessante que você vai falando, tá, mas por que você está falando tudo isso? O que tem a ver? Né? Acho que na prática, que a gente tem, se A, B ou C for associado a uma emoção, como por exemplo medo, outros eventos na rede relacional provavelmente provocarão a mesma emoção. Né? Então, o que é legal, daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor, é que muitas vezes nós criamos associações, nós criamos relações que muitas vezes nunca existiram. Né? Aí você fala, nossa, mas como isso é possível? Devido a essa questão, que a gente pega uma coisa, associa na outra, e a gente vai conseguir entender como agora, principalmente nesse exemplo 2, como que a gente cria essas relações e ao entender como é criado e tudo mais, a gente consegue também saber como manejar, né, essa relação de aprendizagem que acontece. Então vamos para o exemplo 2 para ficar mais claro, com um exemplo prático de vida real, sem exemplo de cachorros e tudo mais, e de Shreks. Enfim, imagine uma criança que é apresentada a uma pessoa chamada Jack. A criança aprende primeiro por meio do treinamento explícito. Então a pessoa aprendeu por meio do treinamento explícito que a palavra Jack corresponde a um homem branco de 30 anos, né, com cabelos castanhos. Já aprendeu? Jack corresponde a essa pessoa. Embora não tenha sido explicitamente treinada, ela deduz que o homem que vê é equiparado à palavra Jack. Tô falando Jack, não vou falar Jack, né? Jack. Então ele deduz que o homem é equiparado à palavra Jack. Beleza. Jack tem uma voz alta, profunda e provoca medo na criança. Agora a gente tem a pessoa, a palavra da pessoa, a gente tem uma reação fisiológica, que é o medo. Beleza? Então temos todas essas variáveis. Então, Jack, a pessoa, não a palavra, adquire várias funções do estímulo que envolvem medo. Então, você tem a pessoa Jack, né, que é a palavra Jack, e essa pessoa, ela tem uma relação de medo, baixamento acelerado e sudorese, certo? E aí vem a bidirecionalidade da linguagem. A criança deriva a relação de igualdade entre essas sensações físicas de Jack. Então, tem essa bidirecionalidade. Beleza? Beleza. E essas 4 relações, então o preto aqui está sendo foram treinadas e a azul foram derivadas, se combinam para que a criança deduza que a palavra Jack está numa relação bidirecional com medo, certo? Então aqui vai se criar uma relação, né? Bidirecional de medo. Então ela vai criar essa relação. Isso aqui nunca estava associado. Ele associou, olha só que interessante, ele associou a palavra Jack com medo, com batimento acelerado, com a mão suando, né, sudorese. Enfim, essa relação aqui nunca existiu, gente, mas ela se criou. Então, quando ele ouvia a palavra Jack, ele pensava nessa pessoa, vinha a imagem dessa pessoa. Só que ao se deparar com essa pessoa, ele tinha batimentos acelerados, porque essa pessoa provocava medo nele. Aí, de repente, houve uma associação entre a palavra Jack e o medo e batimento cardíaco acelerado e tudo mais. Olha só que interessante, né? Essa parte da transformação da função do estímulo. Então, a palavra Jack agora admite as mesmas funções que o estímulo da pessoa Jack. Então, a palavra tem a mesma função que a pessoa, né? O estímulo da pessoa, certo? Né? Provocando medo nela quando ela fala essa palavra. Então, não consegue falar o nome da pessoa. Né? Como a palavra Jack adquire funções aversivas, a criança pode começar a evitar a pensar na palavra Jack e outros pensamentos, emoções e eventos que se associaram por meio da participação de redes relacionais adicionais. Né? Então, meio que as coisas vão começando dependendo, né? Pode ser que fuja do controle. E aí, qualquer coisa relacionada ao Jack, né? Isso me fez lembrar muito, acho que um experimento que foi feito com um coelho, com uma criança. Aí, enfim, teve essa associação, né? E aí a criança não conseguia nem ver mais, sei lá, um cobertor branco, porque lembrava do coelho, enfim. É muito interessante que a gente pode ver em várias situações clínicas algo parecido também. E olha só que interessante. É um fato que eu achei bem forte, né? Que as relações aprendidas não podem ser desaprendidas.
elas só podem ser elaboradas. Isso é muito interessante, né? Porque por um tempo eu lembro que até em umas aulas que eu já tive, que falava assim, se você aprendeu a ter medo de algo, você consegue desaprender a ter medo de algo. Mas não é possível, né? Quando você aprende algo, você não consegue desaprender. Você pode elaborar isso que você aprendeu. Bem interessante, né? E aí um cuidado muito interessante, né? Que ao trabalhar a partir do modelo da ACT e RFT, deve-se ter cuidado com o uso de estratégias socráticas. Aí que entra um detalhe bem interessante. Que possam contribuir com uma expansão de quadros relacionais dos quais os pensamentos problemáticos participam. Então pode ser que por meio desses questionamentos socráticos acabe sendo até pior, né? Vai aumentar ainda mais essas redes relacionais. Então olha só como é interessante conhecer o questionamento socrático e conhecer o questionamento socrático aplicado em várias abordagens diferentes. A gente já viu dos problemas que tem aplicar na DBT, nos cuidados para não ser invalidante. Agora a gente está vendo na ACT como que o questionamento socrático tem que ter alguns cuidados também, né? Então não é só sair aplicando questionamentos socráticos em várias outras abordagens, né? Então olha só que cuidado que você tem que ter, né, na hora de aplicar ali estratégias, métodos, técnicas, beleza? E o foco principal na perspectiva da CT e RFT, a principal consideração é se a expansão de rede relacional aumentará a flexibilidade psicológica. Então, aplicar essas técnicas de questionamento socrático vão aumentar a flexibilidade psicológica? Então, beleza, você já tem um aval, você já tem ali uma oportunidade de fato aplicar. Tudo bem? É aí que mora a grande diferença. Ó, coisa linda. Inclusive, gente, se você está gostando dessa aula, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, se você quiser adquirir o resumo, tanto escrito como também os slides, olha aqui na descrição do vídeo também para você ter acesso, beleza? E bora para o exemplo número 3. Bom, imagine que um cliente, né? Bom, nesse exemplo aqui, né, de transformação de função de estilo, exemplo 3, um cliente com transtorno de pânico, com palpitações cardíacas em uma relação de equivalência com ataque cardíaco. Então, vamos lá. Então, você tem palpitação cardíaca e ataque cardíaco. Então, ele criou essa relação, né? Então, palpitações cardíacas é uma relação de equivalência com o ataque cardíaco. Então, a pessoa começa o coração bater mais forte, aí ela fala, tô tendo um infarto, né? E ela pode se beneficiar ao saber que as palpitações cardíacas também podem ser iguais à resposta de luta ou fuga, certo? Com diferentes estímulos. Então, ela percebe que, olha, não existe uma relação única, que é, se eu estou com o coração acelerado, tô tendo um ataque cardíaco. Não. Pode ser que quando eu estou com o coração acelerado, eu também posso ter uma resposta de luta ou fuga, né? Que no transtorno do pânico, às vezes a pessoa começa ali a ter aquelas relações fisiológicas, a mão começa a suar do nada, o coração começa a bater rápido, aí você fala, não, peraí, não tô tendo um ataque cardíaco, eu só tô... É uma resposta natural do meu corpo ali de luta ou fuga, né? Então isso muda a relação que a pessoa tem. E isso é útil porque cria novas relações, novas perspectivas. Isso faz lembrar o quê? Questionamento socrático, né? Que é ampliar ali o repertório da pessoa, fazer a pessoa olhar para novas perspectivas, que é uma das questões ali do questionamento socrático, né? Você tem a focalização, você tem a compreensão fenomenológica, a curiosidade colaborativa e depois o resumo é simples. Então ali entra uma coisa que a gente pode conectar ali com o questionamento socrático, perfeito? Certo? E aí, qual que seria a intervenção? O meio de evitar a elaboração inútil de redes relacionais, e aí lembrando que inútil é aquela coisa ali que está descontextualizada, que ali não vai agregar tanto para a pessoa e tudo mais, já eu vou falar um pouco mais sobre isso, a questão do inútil, né? Mas qual que seria a intervenção, né? Um meio de evitar a elaboração inútil das redes relacionais é fazer perguntas aos clientes que levem à observação dos processos de pensamentos e sem julgamentos e com curiosidade. Então a pessoa vai entrar nesse processo de observação dos seus processos de pensamento, certo? E isso sem julgamento e com curiosidade. Isso eu acho que é uma intervenção bem interessante de ser feita. Qual que seria o objetivo do questionamento?
é favorecer a capacidade do cliente em observar seus pensamentos, irem e virem, sem tentar alterar as redes relacionais. Isso altera a função das suas redes, esse tipo de questionamento. Né? Então, entender que esses pensamentos vão vir. Eu acho que eu tô tendo um ataque cardíaco. Beleza. Mas pensamentos são apenas pensamentos. São como nuvens que passam, né? São como vagões de trem que passam. Você não precisa se agarrar a eles e acreditar, não, eu tô tendo um ataque cardíaco mesmo. Não. Esses pensamentos vão surgir, tá tudo bem. Não é porque você tá vindo esses pensamentos que isso é um problemão. Não. Esses pensamentos vão vir. E é isso aí. Beleza? Muito interessante essa contribuição da CT. E algumas perguntas que você pode fazer, né? Você consegue perceber que está tendo pensamento X? Você consegue perceber que está tendo pensamento que você está tendo um ataque cardíaco, por exemplo? É outra pergunta, né? Eu me pergunto, como seria sentar e assistir seus pensamentos se desdobrarem, né? E aí você cria um certo distanciamento. Outra questão, o que sua mente está lidando agora, né? O que passa pela sua cabeça? Pergunta clássica. Então são perguntas aplicadas a esse contexto. Agora a gente vai falar de um conceito que é comportamento governado por regras. Vamos lá então. O comportamento governado por ele pode ser governado. O comportamento ele pode ser governado por regras ou contingências. Eu achei muito legal a gente ter um site que dá pra fazer esses desenhos legais aqui, né? Aí eu escrevi. Então, o comportamento ele pode ser governado tanto por regras ou por contingências. A gente vai ver essa diferença, beleza? Vamos começar então pelo comportamento governado por regras. O que é isso? Se refere ao comportamento sob controle de estímulos que especificam a contingência. Então, sei lá, um pensamento sobre uma contingência. E não aquela interação direta com as contingências. E aí tem algumas explicações que servem para deixar essa definição um pouco mais tranquila de se entender. Então, as regras, elas podem ser tanto faladas quanto escritas, né? Faladas por alguém te disse ou você leu em algum lugar, né? E o Catania vai definir que o comportamentos governados por regras é o quê? É como a tendência das pessoas a seguir instruções uma das outras. Então, sei lá, sua professora te disse tal coisa, você tem que sentar na cadeira desse jeito. Sua mãe diz que você precisa atravessar a rua e olhar para os dois lados sempre. Então, é a tendência da pessoa a seguir instruções uma das outras. Beleza? Beleza. Então, você tem um exemplo, né? A mãe de um adolescente, e esse exemplo acho que está no site da Comporta-se, muito bom, inclusive, para você entender conceitos de análise de comportamento. A gente tem um site brasileiro muito bom. Bom, aí tem esse exemplo, né? Tipo, a mãe de um adolescente diz que ele deveria, ao sair da escola, ir direto para casa. E que caso não fizesse isso, iria se ver com ela. Esse é o exemplo. Então, essa regra controlava o comportamento, né, do mesmo. Pois ele aprendeu que caso ele não seguisse essa regra, teria que lidar com as consequências desagradáveis da sua mãe. Beleza? E a resposta de ir direto para casa ao sair da escola era reforçada negativamente. Né? Lembrando que reforço é algo que aumenta a probabilidade de acontecer e o negativo é que você retira algo. Né? Então, ele evitava a apresentação de consequências aversivas ao se ver com a sua mãe. Então, se ele fizesse tudo certinho, ele não teria aquela consequência aversiva. Tudo bem? Beleza. Então, ele não ia ganhar nada com isso. Não ia, você vai ganhar mais na mesada. Não, você só não vai se ver comigo. Certo? E qual que é o problema disso tudo? Né? Tem seus lados bons, né? Mas tem seus lados negativos, que é as regras geralmente são insensíveis às mudanças do ambiente. E aí, mais uma vez, a gente retoma a questão da flexibilidade psicológica e o problema da rigidez cognitiva, né? Flexibilidade cognitiva e rigidez cognitiva. Qual que é o resultado? Os clientes persistem em um comportamento que não ajuda ele. E apesar do repetido feedback experiencial direto do ambiente, de que seu comportamento é ineficaz. Então, apesar das evidências acontecerem na presença dele, não existe ali uma relação ali, ele mesmo assim continua com as suas regras. Agora a gente vai para as 3 categorias de regras. Nossa,
Essa parte deu um trabalhão, né? Eu me confundi. No outro eu tinha falado que é, né, para descobrir os conceitos. Na verdade foi esse aqui. Esse aqui eu fui atrás de todos esses 3 conceitos: pliancy, rastreamento, ampliação. Eu vi que existem nomes diferentes para coisas parecidas. Enfim, e agora eu vou trazer os nomes que eu descobri que existem, né? Por exemplo, o pliance, não sei como é que fala. É a mesma coisa que aquisicência. Descobri isso, né? E, bom, é um tipo de cumprimento de regras que se baseia nas consequências sociais, como agradar os outros. Então, esse é um tipo de comportamento governado por regras. Exemplo: quando você fala, oi, tá tudo bem? A pessoa diz, estou bem, mesmo quando não está. Isso é um tipo de aquisicência, certo? Isso pode bloquear a capacidade de receber apoio e conexão dos outros, das pessoas importantes. Então, essa questão, né, que se baseia mais nas consequências sociais, certo? Aí você tem o rastreamento, o tracking, né, que é o segmento de regras com base na correspondência entre a regra e as contingências diretas. Por exemplo, quando uma pessoa segue indicações no roteiro de uma viagem, isto é, pistas para realizar essa ação. Esse é o tipo de rastreamento, né? Então, você sabe que se seguir essas regras, você vai ter, né, consequências, contingências diretas sobre essa ação. Beleza? Tranquilo. Aí você tem ampliação, né, que consiste em regras que alteram o modo como os eventos funcionam, né, criando novas consequências, né? Esses processos podem ser úteis para ajudar o comportamento a ficar sob controle do reforço retardado, que é muito interessante, porque você vê uma galera que entende de análise do comportamento, consegue fazer pessoas ficarem nos controle dela, digamos assim, né? Muitos jogos, muitas redes sociais utilizam esses mecanismos, né? Exemplo, eu achei engraçado esse exemplo, né? Um cliente que está cursando doutorado pode ser ajudado a persistir em seu programa, mesmo que a recompensa esteja a anos de distância, relacionando a busca do doutorado a valores importantes, né? Então, por que algumas pessoas permanecem em coisas, principalmente hoje em dia, né, que elas estão a muito longo prazo, sei lá, a pessoa vai precisar estudar 10 anos da vida dela, né? E o que mantém isso, né? Então, a pessoa, ela, sei lá, direcionando isso aos seus valores, o que é importante para ela, buscar reforçadores durante essa trajetória, vai ajudar ela a ser mais consistente, né, e continuar naquilo. Mas isso também pode ser para exemplos negativos também, né? Beleza. Eu achei nesse site também alguns exemplos que reuniu, né, essas 3 definições de regras ali, né, no mesmo contexto. Então, o primeiro é compliance, pliancy, enfim, usar máscara durante a pandemia, porque os agentes do governo ordenaram. Já o rastreamento, eu vou usar máscara porque há evidências mostrando a redução da disseminação. Aí já na ampliação, o quê? O indivíduo adere a orientações da saúde pública após a associação entre o segmento de regras e valores verbalmente construídos, como o cuidado de saúde e bem-estar de pessoas vulneráveis à infecção. Então, sei lá, talvez para ela tá tudo bem, mas ela sabe que isso vai ser bem para algo maior, mais próximo, algo maior ali, mas talvez não impacte diretamente, mas também está muito associado aos valores, às questões dele, né, de querer cuidar dos outros, né, e até os outros que ele não conhece, enfim. Então, tem esses 3 exemplos bem interessantes que eu coloquei. Beleza. Aí, para finalizar essa parte do capítulo, o autor fala da supressão de pensamentos, que é um detalhe meio rápido, né? A supressão de pensamentos, a gente já viu e viu em várias literaturas que ela não é boa, né? Muitas vezes, quando você quer suprimir, tipo, eu não posso pensar essa coisa, você acaba aumentando a ocorrência desse pensamento. Então, é totalmente indesejado, né? E as estratégias socráticas não devem buscar respostas do cliente que funcionam para suprimir pensamentos. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Às vezes você vai perguntando isso, fazendo vários tipos de questionamento, e muitas vezes isso pode servir como uma busca do cliente em querer suprimir um pensamento. Então, um cuidado em relação a isso, tá? Então, essa supressão de pensamentos, ela nunca vai ser benéfica, beleza? Agora vamos para o último tópico, que é bem interessante, que a gente vai unir os conceitos da ACT, que são diversos, para o questionamento socrático com perguntas práticas. Então, tá bem interessante. Um primeiro ponto, assim, para se definir é que as estratégias socráticas são um diálogo, certo? Então, aquela coisa, empirismo colaborativo e tal, são um diálogo. E a escuta é a parte mais importante desse processo, tudo bem? Então, uma escuta acolhedora,
validante também, ela é fundamental. E aconselha-se um ritmo que permita as experiências das emoções. Porque muitas vezes, dependendo da situação, o paciente fala muitas coisas, ou a gente acaba colocando muitas perguntas, né? E aí tem aquele tempo, né? Entre você fazer questionamentos, né? Fazer aquele diálogo e a pessoa responder. E às vezes a gente não dá um tempo necessário para que a pessoa experiencie essas emoções. Porque a gente vai lidar muito com essa questão de não deixar que o paciente tente evitar as emoções. Porque muitas vezes você vai falar de assuntos que são desconfortáveis e muitas vezes a pessoa fica naquela agonia, né? Vai ficar, né? Pode até sentir coisas mais fisiológicas, né? Batimento cardíaco acelerar, começa a suar, enfim, começa a sentir um incômodo, né? Porque é meio angustiante falar esses assuntos, mas é importante ter esse espaço da pessoa experienciar essas emoções e não simplesmente sair correndo delas, tudo bem? E também as estratégias socráticas na CT, a métrica é sempre ajudar a facilitar o processo de quê? Flexibilidade psicológica, como a gente já desde o início retomou esse assunto, né, que é muito importante. Então, se o objetivo é flexibilidade psicológica, então tá tudo certo. Agora a gente vai falar de cada processo e como cada perguntas podemos fazer para esses processos, tá? Então vai ser bem interessante, vai ser bem legal. Nós temos esses 6, a gente vai falar exatamente dos 6, né? Com perguntas correspondentes. Bom, primeiro, a gente tem que começar a falar também dos alvos da CT, né? Que a CT é uma terapia flexível, que requer um ritmo que permita a expressão emocional, certo? E a experiência no momento presente, bem mindfulness, né? E as perguntas dos processos ideais dependerão da conceitualização, da evitação experiencial do seu cliente, certo? E a evitação experiencial, né, é basicamente aquele mecanismo de enfrentamento que evita aquela experiência para não senti-la, né? Você tem ali a esquiva, você tem a evitação, então assim, sei lá, a pessoa tá numa situação que ela tá meio incômoda e ela percebe que não quero sair daqui, não tô aguentando experienciar essa emoção. A gente tem muitos mecanismos de quando sentir um incômodo já querer sair dele, né? E aí como que isso é complicado porque você vai viver uma vida voltada a isso, voltada à evitação. E às vezes não acontece aprendizagem nesses processos. Beleza? Vamos falar sobre a aceitação. Qual que é o objetivo primário da ACT? O objetivo primário da ACT é o quê? Reduzir a evitação experiencial, certo? Beleza. E a partir disso, o que é a aceitação? A aceitação é um comportamento de aproximação em relação às experiências aversivas privadas. Tipo, por exemplo, pensamentos dolorosos, emoções. E o que é isso, né? Então, assim, durante nossa vida, a gente tem tantas coisas positivas como negativas, coisas que a gente quer se aproximar, como coisas que a gente quer se distanciar, né? E normalmente a gente quer se distanciar do sofrimento. E a aceitação é entender, experienciar essas situações como que elas são, seja positivo ou negativamente, né? Envolve também a gente interromper o comportamento, digamos assim, habitual que a gente tem de fugir e evitar das situações, né? Então, é aceitar as experiências psicológicas de forma completa, sem querer tirar as partes ruins, sem querer tirar o sofrimento, né? É encorajado, né? E a dor emocional é uma parte regular da vida e nunca será eliminada. Então, você sentir essa dor emocional, ela sempre vai existir, tá? E, sei lá, eu lembro que uma professora citava uma frase muito boa, que é tipo assim, venderam para nós a ideia da felicidade, né? Que podemos ter uma vida 100% feliz, venderam essa ideia para nós e a gente comprou essa ideia. Isso é um problema, né? Não tem como viver aquela felicidade assim que a gente vê em comercial de margarina, assim, né? Enfim, né? Aquela felicidade plena, assim, uma questão. A vida tem um sofrimento e ela é inerente à vida, né? E assim, a aceitação não é a busca pela aceitação por ela mesma, mas sim algo que facilite nossa vida valorizada, ou seja, que a gente esteja mais próximo de uma vida que a gente acredita que vale a pena ser vivida, que seja de acordo com os nossos valores, né? Que coisas que são importantes para nós. E tem um termo também, né, que é aceitação, que é um termo meio complicado, que pode levar muita, sei lá, uma pessoa passiva, né? E muitas vezes algumas pessoas usam o termo vontade, né, no lugar da aceitação, dependendo do contexto, que pode ser mais fácil de entender, né? E também a aceitação ela é aprendida principalmente por meios experienciais. Agora aquela tabelinha muito bacana, que é a diferença de aceitação
para algo que não é aceitação, né? Primeiro, o que não é aceitação? É resignação, é tolerância ou convencimento de que sentir dor emocional é aceitável, né? Aquela postura mais passiva. Isso não é aceitação. O que é aceitação? É abrir e abraçar totalmente as experiências psicológicas de alguém, né? No caso de você. É você se abrir a essas experiências psicológicas, né? Não tentar evitá-las, não tentar suprimi-las, não tentar modificá-las a qualquer custo. Não, é você, ok, vou experienciar essas emoções. Tudo bem? Beleza. Agora a gente vai falar perguntas especificamente para isso. E eu separei em 3 cores diferentes. Também estão sinalizadas, estão escritas, né? Então dá para você ver se você não enxergar cores diferentes. Tá tudo certo. Então você tem a exploratória, que são perguntas voltadas para a compreensão da preocupação. Você tem o segundo tipo, que é perguntas de mudança de perspectiva, que você vai explorar novas alternativas, que é muito importante também você ter uma nova perspectiva sobre aquilo. E também tem as perguntas de síntese, né, que facilita a descoberta. Então vamos lá, que eu separei em cores ali para ficar bem legal de entender. Então você tem uma pergunta mais exploratória para aceitação, que é, eu me pergunto, você está tentando não ter a dor em sua vida? Pergunta de síntese, né? Como suas tentativas de remover ou reduzir essa dor estão funcionando? Então você vai conseguir pegar ali, reunir ali várias questões e sintetizá-las. Agora perguntas de mudança de perspectiva, tipo, o que aconteceria se você experimentasse isso, esse pensamento que você está tendo, por alguns momentos? Você pode ficar em silêncio e se permitir experienciar isso plenamente? Olha só o que interessante, porque às vezes a pessoa ela pensa tal coisa, acha que ela não vai suportar esse tipo de pensamento, esse tipo de emoção. Mas será que você consegue experienciar isso? Vamos testar mesmo, né? Outra pergunta, né? Esse pensamento, emoção, precisa ser seu inimigo? Você realmente precisa fugir disso? Ansiedade, será que a ansiedade realmente é sua inimiga? Né? Enfim. Agora umas perguntas mais de síntese também, retomando. Né? Você já considerou a possibilidade de sentir, pensar essas coisas seja uma parte natural da vida? O que você espera que aconteça se você for bem sucedido e se livrar da depressão ou da ansiedade ou do seu transtorno? Então pensando num futuro que as coisas deram certo. Quando você tenta se livrar dos seus pensamentos, emoções, etc., sua vida fica maior ou menor? Beleza. Aí por fim uma pergunta exploratória, né? Como que você tem lutado e como que tem sido essa luta diante dessas adversidades emocionais? Bem interessante, beleza? Então, então aqui tem o Hexaflex, né? Então a gente está falando de cada processo. A gente acabou de falar de aceitação experiencial, que o contrário só explicando essa imagem, né? Essa aqui é uma imagem da flexibilidade psicológica, essa aqui da inflexibilidade, é a mesma coisa, né? Só que um é o contrário do outro. A gente acabou de falar de aceitação experiencial, né? O contrário seria esquiva experiencial, beleza? Agora a gente vai falar sobre desfusão cognitiva. A gente está nessa parte aqui, que o contrário da desfusão seria a fusão cognitiva. Beleza. Eu estou colocando aqui, eu vou colocar em todos os slides para a gente se localizar. Que a gente está falando da Hexaflex, que são esses 6 processos, a gente fica, meu Deus, onde eu estou? Então, a gente acabou de falar de aceitação, agora a gente vai falar de desfusão, certo? Beleza. Vamos lá então. Desfusão. O que é desfusão? O que é? É um processo de aprender que os pensamentos são apenas pensamentos e não as coisas às quais elas literalmente se referem. Então, às vezes a gente acha que porque a gente está pensando em algo é porque aquilo é um fato, que aquilo ganha um peso maior. Mas não, seus pensamentos são só seus pensamentos. Então, a desfusão, o que ela faz? Ela retira as palavras de suas funções literais para que possam ser experimentadas como símbolos arbitrários, em vez de fatos. E o que a desfusão faz? Ela é uma estratégia que altera o impacto comportamental dos pensamentos problemáticos. Que às vezes o fato de você pensar determinado assunto tem um impacto muito grande. Né? Vamos retomar o exemplo do Jack. Uma criança, ao ouvir a palavra Jack, tem uma reação de medo. Tal reação se fundiu com a palavra. Então, ocorreu essa fusão, né, da palavra Jack com medo. Ou seja, a criança respondeu com medo quando apenas as palavras Jack apareceu, como se o Jack estivesse fisicamente presente, o que isso não era verdade. E qual que seria a intervenção da desfusão nesse caso? Ajudaria a criança a ver que a pessoa de Jack não está literalmente lá.
e que tudo que ela está realmente experimentando no momento são as 4 letras Jack. Quando o cliente pode ver as palavras pelo que elas são, fica menos inclinado a tentar escapá-las delas ou tentar evitá-las. Então, lembrando, né, que a criança ela não conseguia nem falar a palavra Jack ou nem escutar ela, que já vinha as reações emocionais nela. Mas espera aí, o problema não é a palavra, o problema seria, digamos assim, a pessoa. E não, a gente não deve fazer essa associação, a palavra com a pessoa. Então, estava tentando fazer esse processo de desfusão. Tudo bem? E aí tem algumas formas de você executar a difusão, que é realizar perguntas que facilitam o distanciamento dos pensamentos e observação do processo de pensar. Já já eu vou te trazer perguntas só sobre difusão. Também o processo de execução de experimentos comportamentais e registros de pensamento, né? Então, ambos trabalham essa questão do distanciamento, né? Por exemplo, se escreve fisicamente num papel, cria já um distanciamento. E também uma reavaliação cognitiva, né? E às vezes pode ser útil demonstrar que é possível pensar em algo que não é verdade. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas pensam em algo e elas, só do fato de estar pensando esse algo, elas acham que é verdade. Então esse é um ponto muito interessante que é combatido. Tudo bem? Beleza. Eu imagino uma banana. Eu achei interessante esse exemplo da banana, que é o seguinte, né? Você pode pedir para o seu cliente para dizer a si mesmo que ele é uma banana, ou qualquer coisa, né? Qualquer substantivo, né? Aí peça que ele diga com sinceridade. Você pode dizer, eu sou uma banana, né? Em seguida, explore a experiência interna dizendo algo que ele sabe que não é verdade, né? E pergunte se ele pode reconhecer que isso é apenas um barulho. O próximo passo é aplicar isso aos seus pensamentos mais problemáticos. É claro que é mais difícil, né? Mas esse exemplo ele é bem didático e ilustrativo. Então, se eu viro para você falar, você é uma maçã, você não vai ficar irritada com isso. Você está, né, delirando, né? Você está fugindo totalmente da realidade, seu juízo não faz nenhum sentido, né? E você não vai se preocupar tanto com isso, você vai perceber que isso vai ser apenas um barulho, enfim. E aí, isso é essa ideia, você não se ligou a esse pensamento, né? Não se ligou a essa palavra, né? Você tem uma distância muito grande entre o que é a realidade em si e aquilo que eu acabei de falar. Então esse é um ponto muito interessante a ser trabalhado, certo? E agora temos 3 perguntas, né? Uma pergunta o autor não chegou a classificar o que era, né? Que seria essa: você pode experimentar esses pensamentos como apenas uma sequência de letras? Olha só que interessante. Então, eu dizer que você é uma banana, né? Uma sequência de letras, B-A-N-A, N-A, né? Sintetizando agora uma pergunta, né? Que mais de síntese, né? Qual é a sua percepção da diferença entre uma descrição e uma avaliação? Esse pensamento com o qual você está lutando é uma descrição ou uma avaliação, né? É uma descrição de um fato que aconteceu ou é a avaliação desse fato, né? E uma pergunta exploratória. Eu me pergunto, você está tentando não ter dor em sua vida? Será? Então, essa pergunta de difusão, né? E a difusão é bem mais aprendida por meio de exercícios experimentais, né? A CT puxa muito isso, né? Em vez do puro discurso intelectual, então em vez do puro da questão mais cognitiva de você ficar pensando nos pensamentos. Assim, é uma estratégia útil implementar um exercício de difusão e em seguida interrogar o cliente, com perguntas práticas, né? Então você pode fazer uma pergunta, né? Qual seria o impacto de dizer esse pensamento repetido e muito rapidamente? Eu sei que é bobo, mas você estaria disposto a tentar? Então, sei lá, eu começo a pensar, eu sou um banana, 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 eu sou um banana. Você percebe que, nossa, que besta, tipo, eu sou um banana, eu sou um banana, ou eu sou uma maçã, eu sou uma maçã. Você fica repetindo isso, né? Aí você executa esse exercício e após o exercício você faz essa pergunta, né? O que você experimentou? O que aconteceu com o significado dessa palavra? Aí você vai vendo que vai perdendo um pouco o peso, né? Vai se tornando um pouco mais leve. Então é bem interessante nesse processo. Certo? Beleza, a gente já falou de difusão, já falamos de aceitação, agora vamos falar sobre contato com o momento presente, que o outro oposto, né? Quando é o oposto ao contato com o momento presente, é a atenção rígida, predominantemente no passado ou no futuro. Lembrando, gente, que esse extra flex, dependendo do lugar que você for pegar a sua fonte, ele vai dar outro nome, né? Então, eu vejo muito isso na CT e na psicologia em geral, né? Então, cuidado ali
Às vezes, sei lá, self-contextual, você vai achar em outro lugar escrito outra coisa, beleza? Mas a ideia é a mesma, beleza? Consciência do momento presente. Quando eu penso nisso, logo de cara vem mindfulness, né? Que é estar atento no momento presente. Às vezes as pessoas acham que mindfulness é relaxar, né? Aquela meditação zen, assim, não necessariamente, né? Você está atento no momento presente. Voltando. Consciência no momento presente. O que é isso? É a nossa atenção frequentemente é voltada para eventos do passado ou de futuro. Normalmente a gente não fica muito no momento presente, né? Focado no presente, a não ser que a gente faça isso de forma intencional, né? E é muito interessante, a consciência no momento presente, ela ocorre quando? Uma pergunta interessante para se fazer, né? Ela ocorre quando os processos de atenção, olha só, agora a gente vai entrar no campo da atenção, né? Os processos de atenção estão focados na experiência imediata com as qualidades de curiosidade. Então você está ali, né, focado na experiência imediata que está acontecendo de forma curiosa, né? E também você não está julgando ali, avaliando, descrevendo e tudo mais, né? Quer dizer, você não está avaliando, né? E também, mais uma vez, ela é aprendida muito mais na prática experiencial. E por que é importante essa consciência no momento presente? Porque ela pode aumentar a sensibilidade a mudanças momentâneas no ambiente, ajudando a contornar regras inúteis que nos afastam de nossa experiência direta. Então a gente consegue ali, né, aumentar a sensibilidade de mudanças momentâneas. Isso está muito ligado com a flexibilidade psicológica, né? E lembrando, inútil é tudo aquilo que não corrobora com a situação, que é infrutífero naquele contexto, né? E também isso ajuda também a lidar com a ruminação, né, muito presente nos transtornos de ansiedade, como por exemplo. Certo? Agora perguntas para facilitar essa consciência no momento presente. Primeiro, uma pergunta mais exploratória, né? O que está na sua mente agora? O que está na sua mente no passado? E no futuro? E no presente? Né? Agora, mais de síntese, né? Isso é típico de você? Ou seja, você fica preso em sua mente e tende a estar no passado ou no futuro? Agora, perguntas de mudança de perspectiva, né? Você gostaria de saber se seria útil estar presente no momento? Dito quando a gente está preso em seus pensamentos, por exemplo, né? Em seguida, você estimula habilidades no momento presente. Outra pergunta, você consegue perceber a sensação do ar contra as suas narinas enquanto você inspira e expira? Então isso vai retomando o quê? A pessoa no momento presente, ela sentir o ar vindo, o ar saindo, né? E outra para mudança de perspectiva, né? Descreva as sensações de seus pés enquanto eles descansam no chão. Ai meu Deus, não estava prestando atenção, agora eu tô, né? Beleza. Agora pergunta de síntese, né? Seria útil para nós encontrar uma pista indicando que você não está mais no presente? O que pode servir como uma dica útil? Né? Como você pode se fazer presente nesses momentos? Também interessante. Beleza? Agora a gente vai falar sobre o self conceitual. É um conceito bem interessante de se pensar, né? Que basicamente ele trata a experiência de si mesmo que cada indivíduo tem, é a noção de si como uma pessoa inteira que se desloca pelo mundo e pelo tempo, né? Também adotar uma posição de observadores da nossa própria vida, é tomar uma perspectiva sobre como é a sua postura e suas reações diante dos eventos que ocorrem no contexto no qual você está inserido. Beleza? Então, é eu como contexto, certo? E qual que é o problema que a gente encontra nesse processo? É o seguinte, é igualar suas experiências privadas com eles mesmos, né? Conhecido como eu como conteúdo. Então você tem o outro oposto, né? Você tem o eu como contexto e tem o eu como conteúdo. E qual que é os benefícios que tem, né? Tipo, é um ponto de vista seguro para observar os pensamentos e emoções desafiadores e facilita, nossa, eu errei de novo. Facilita o distanciamento e a observação dos processos baseados na linguagem, né? E a consciência do contexto vem nessa alternância entre o eu em contexto e o eu observador. Tudo bem? Então é basicamente esses pontos assim do eu em contexto. E a gente tem agora algumas perguntas sobre esse eu no contexto. Bom, aí você tem as perguntas mais de sintetizando, né? Que parte que você está percebendo que você tem esse pensamento, né? E de mudança de perspectiva, né? Você consegue notar que está percebendo que tem esse pensamento? Esse ponto muito interessante.
E para finalizar, de sintetizando, né? Quando você captura essa parte de si mesmo, que está ciente de seus pensamentos e emoções, que impacto isso tem? Como experimentar a parte de você que está observando seus pensamentos pode ajudar a seguir em frente. Então, esse é o eu no contexto, como contexto, enfim. Beleza. Então agora vamos para valores, né? Que aí o outro lado seria valores difusos, predominância de obediência, fusão ou valores evitativos. Enfim, valores. Vamos conversar sobre valores. O que são esses valores, né? São direções de vida verbalmente articuladas e que são coisas que importam para o cliente, né? Descrevem como os sujeitos gostariam de se comportar no mundo em termos de classe de comportamento, né? E aí a questão dos valores também, muitas vezes as pessoas confundem muito, né? Qual que é o problema? É confundir valores com objetivos. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma tabela para diferenciar isso. Também um ponto interessante, né? Quando as pessoas selecionam valores com base no que elas acham que deveriam valorizar, né? Ou valorizaria às vezes que a pessoa nem vê tanto sentido ali, né? E acaba adotando valores assim que nem são delas, enfim. Então, qual que é a diferença de valores para objetivos? A diferença fundamental é que valores não têm um ponto final. Já os objetivos, eles apresentam um ponto final, certo? E agora, um exemplo para diferenciar os dois, né? Por exemplo, um cliente pode indicar que valoriza ser um pai amoroso. Então, o valor para ele é ser um pai amoroso. E não existe um patamar que você chega e fala assim, olha, cheguei ao patamar de ser um pai amoroso, não preciso fazer mais nada. Não existe um fim, né? Não existe um final concreto. Desde que a pessoa seja pai, ele sempre pode ser mais amoroso, né? Então, o valor não tem um fim. Já um objetivo, ele tem um ponto final. Então, por exemplo, eu quero passar a noite apenas focado no meu filho, né? Ou eu dizer pro meu filho que eu amo ele. Então tem um fim, ele pode ser repetitivo, né? Ele, tipo, quero ficar à tarde com meu filho. Então esse é um objetivo, isso não é um valor, né? Os objetivos significam que você está seguindo ou não as direções valorizadas. Então os objetivos, eles vão te trazer essas pistas, né? Como é que eu sei se eu estou indo em direção aos meus valores? Aí você vai ter os objetivos, né, que vão indicar se você está indo ou não. Bem interessante, né, gente? Certo. E auxiliar os clientes para o esclarecimento de valores deve-se incluir ajudá-los a identificar a função dos valores que articulam, né, de modo que acomodem em direções valorizadas que sejam verdadeiramente atraentes para o cliente. Agora vamos fazer perguntas. Esse aqui tem perguntas mais exploratórias, tipo, quão eficaz você foi na última semana, né? Outro tipo de tempo, né? Em viver de acordo com seus valores, de 0 a 10, né? Quão eficaz você foi na última semana em viver de acordo com o seu valor, aquele valor específico da pessoa, né? Agora uma mudança de perspectiva. Se você pudesse fazer uma mudança que faria toda a diferença no mundo, na forma como está vivendo seus valores, qual seria essa mudança? Perguntas mais exploratórias. Se ninguém pudesse saber o que você efetivamente viveu, o valor X, você ainda gostaria de viver de acordo com esse valor? Por que você acha que eu perguntei isso? É muito interessante também levantar essa pergunta, né? Por que você acha que eu perguntei isso pra você? É bem interessante. Aí, se você tivesse o valor X, efetivamente, isso não levasse a sentimentos positivos, mas talvez até mesmo sentimentos dolorosos, você ainda gostaria de viver de acordo com esse valor? Aí, de novo, por que você acha que eu perguntei isso? Né? Porque às vezes, talvez a pessoa só vive esse valor por causa dos sentimentos positivos, né? Ou por causa de algum reconhecimento, enfim. Né? Outra pergunta, se você estivesse no seu leito de morte, como você gostaria de ter vivido em termos de casamento, carreira e paternidade, por exemplo? Agora uma pergunta de síntese, né? Se eu observasse na última semana, viria seu comportamento aliado com esse valor X? Interessante. Beleza. Agora, para finalizar, vamos falar de ação de compromisso. Para finalizar a aula, né? O que é? Na ação comprometida, os padrões comportamentais começam a ganhar
impulso, né? Tem essa questão maior. E o que é? É um processo que envolve estabelecer metas, delinear determinado comportamento específico para essas metas. Então não é só estabelecer metas, é ter comportamentos em direção a essas metas. Assumir compromissos com esses resultados comportamentais. Ter uma reorientação contínua. Às vezes você vai traçar metas, vai traçar comportamentos em direção a essas metas, mas vai ter uma hora que você fala, não, preciso realocar aqui, preciso pensar ali em outras estratégias, né? Conforme necessário. E um ponto interessante, fazer o que é necessário para viver a vida de acordo com seus valores, mesmo que em determinados momentos você sinta um desconforto emocional. Né? Mais uma vez, fazendo essa luta contra essa fuga que as pessoas têm, né? essa evitação que as pessoas têm de, às vezes, estar passando por coisas desconfortáveis e querer saírem delas a qualquer custo. Isso é um problema, porque isso impacta diretamente a sua vida valorosa. Beleza? E aí, perguntas de mudança de perspectiva. Nessa semana, ou em outro período de tempo, se você aumentasse a eficácia de viver de acordo com seus valores em 1 ou 2 pontos, o que você faria de diferente? O que eu observaria você fazendo? Interessante essa pergunta, né? Outra pergunta, você pode ter pensamento e emoção problemático X, assim, e ainda se mover em direção que é importante? Então, sei lá, você pode ter muita ansiedade, muito medo, mas mesmo assim, agir diante desse desconforto? Para finalizar, uma pergunta de síntese, né? Você deve resolver esses pensamentos e emoções dolorosas antes de avançar em sua vida? Como essa estratégia funcionou para você anteriormente? E para finalizar, gente, queria recomendar um canal aqui. Isso não é uma publi, tá? Eu achei esse canal muito bom, inclusive. Qualquer conteúdo sobre ACT, assim, sempre aparece para mim. Eu acho muito bom, que é o Thiago Alfredo Ferreira. Recomendo esse canal, às vezes tem alguns conceitos, né? Que a gente falou muito rápido sobre ACT, meu Deus do céu. Então, recomendo bastante esse canal, tem bastante conteúdo bem interessante. Eu vi que ele fez esse Hexaflex, eu achei o máximo, ele dividiu, né? Em atenção, motivação, comportamento, self, né, cognição, afeto, enfim, dividiu, né, ações de compromisso, impulsividade, enfim, achei muito legal. Então, se você quer aprofundar mais sobre a CT, se você gosta, se você já conhece, mas a CT provavelmente já deve se deparado, né? Mas para quem está começando agora, às vezes a gente quer muitas recomendações, então é uma recomendação bem bacana, interessante. Beleza, pessoal? E assim a gente encerra essa aula e muito obrigado por ter assistido e a gente se vê nas próximas aulas. Um beijo, gente. Até a próxima.